Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 23 de abril de 2022, sabadão. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, vamos embora pros jogos. Bom, tropa, sábado amanhã a gente tem jogo pra caramba. Eu selecionei aqui mais de 20 jogos, então eu vou falar o mais rápido possível, tá? Para o vídeo não ficar muito longo. Até tem alguns jogos também que eu não vou me aprofundar muito, tá? Eu só vou falar ali o que dá pra buscar porque são jogos perigosos. Passando sobre ontem rapidamente, mais um dia meia boca, mais um dia que o nosso bilhete não bate. Essa semana tá muito ruim pra gente, o bilhete tá numa bad runzinha aí, mas faz parte do futebol. Espero estar conseguindo ajudar de outra forma. Pelo menos a nossa entrada simples bateu. Falei com vocês do 0,25 do Sevilha. Sevilha deu um susto no final, mas confirmou a vitória, 3-2, graças a Deus. E assim, cara, eu fico triste, vou dar um exemplo de ontem. Eu fico triste porque o bilhete não bateu, mas eu fico feliz porque eu gostei da análise. O Porto e o Sport foi um jogo bem corrido lá e cá, né, o Sport se lançando, precisando da vitória, acabou que só saiu um gol. Da mesma forma também, cara, do Barcelona com a Real Sociedade, eles perderam ali uns 4 golzinhos que não pode perder, não pode perder um time ali como o Barcelona e a Real Sociedade brigando por vaga na Champions League, mas também faz parte. Vambora para amanhã, que amanhã tem tudo para ser um dia melhor ainda. Primeiro jogo que eu separei é num time que tem trazido muitas coisas boas pra gente, que é o Yokohama, vai enfrentar o Toshiji, esse jogo às 4 horas da manhã pela segunda divisão do Japão. O Yokohama, porque eu tenho dito aí que ele tá sendo bom pra gente, porque em 10 jogos do campeonato ele ainda não perdeu, tá invicto, são 8 vitórias e 2 empates. Vai enfrentar o Toshiji, que em 10 jogos ganhou apenas 3, empatou 3, perdeu 4. O Yokohama fez 20 gols em 10 jogos e sofreu 11. Ele tem média de 2 gols feitos e 1 gol sofrido. Ele tem média de mais de 3 gols, na verdade, por partida. É um time que eu sempre comento com vocês, né? Que ele se reforçou muito no segundo turno para tentar escapar do rebaixamento, mas como no primeiro turno ele não tinha ganho, se eu não me engano, ele só ganhou 1 ou 2 partidas. Então estava muito difícil de recuperar. Só que ele chegou muito forte aqui para a segunda divisão. Pô, ele está sobrando, está jogando bem, às vezes se complica, mas acaba vencendo. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui no histórico. Toshiji não vence há 3 partidas, 3 jogos seguidos sofrendo gols. Dos últimos 8, em 7, a gente teve menos que 3 gols. O Yokohama está invicto na competição, mas vem a 8 jogos seguidos sofrendo gols. Dos últimos 5, em 4, a gente teve pelo menos 3 gols. E dos últimos 8, em todos os 8 ambas marcam. Então, tropa, o que eu quero explorar, é muito difícil não tentar aproveitar esse bom momento que está vivendo o Yokohama e explorar com o empate anula, até porque na segunda divisão a gente tem cotações mais altas, justamente por ser jogo de segunda divisão, mesmo o Yokohama sobrando. É muito difícil a gente pegar uma odd mais baixo que isso, tá? Muito difícil mesmo. Então, dá pra gente estar indo sempre com o empate anula. Gosto sempre de lembrar quando a gente vai entrar num time que está numa fase muito boa, que nenhum time ganha para sempre. Nenhum time é muito difícil um time ficar invicto o campeonato todo. Então, quanto mais ele vai ganhando, né, mais vão passando os jogos, mais vai chegando perto do jogo que ele vai perder. Espero que não seja amanhã, mas estamos com as probabilidades do nosso lado. Temos um time bom, enfrentando um time que não tem vencido, um time que tem sofrido bastante. Então eu vou explorar sim Yokohama com empate anula. Quiser ir na vitória seca, faz sem bilhete, já está pagando bem e a tendência é que ele carimbe mais uma vitória. Vou cravar aqui 2-1 porque o Yokohama todo jogo leva um golzinho. Inclusive jogo do Yokohama, quem gosta de buscar mais de gol e meio, bate quase sempre. Segundo jogo aqui, eu falo pra vocês que eu vou falar mais rápido e tal, mas quem me conhece sabe que é muito difícil. Só que assim, principalmente jogos de segunda divisão, tropa, eu tento trazer o máximo de dados possíveis para vocês se sentirem confortáveis caso queiram fazer a entrada, tá? Por isso que eu sei que muita gente torce o olho, segunda divisão do Japão, mas quem não conhece o time, às vezes não sabe, né? É o bom momento que a gente tá conseguindo explorar. E eu sou um cara assim, irmão, se o time tá bem, eu vou explorando o momento dele até dar head, porque quando ele me der o primeiro head, cara, todos os greens que já vieram antes, já vão compensar, muito, entendeu? Por isso que eu sempre sigo nesse raciocínio. E quando o jogo também é favorável, claro. Mas vamos lá, vamos focar aqui, para parar de falar. 8 horas da manhã, eu tenho pelo Campeonato Escocês, jogo do Brabo da Escócia Rangers, que vai visitar o Motherwell.
né? Nessa temporada o Rangers não está tão brabo quanto o Celtic, mas está aqui lutando pelo título. A diferença subiu para 6 pontos depois do clássico, mas assim, tropa, enquanto tem bambu tem flecha, né? Enquanto tem jogo tem esperança. E se o Rangers quiser continuar brigando por esse título, precisa vencer o Motherwell, que dos 6 aqui que ficaram para o hexagonal final é o mais fraco, tem quase o dobro de pontos. O Rangers tem quase o dobro de pontos do Motherwell e é um jogo que tem que vencer mesmo jogando fora de casa. Em 33 jogos, ganhou 23, empatou 7, perdeu apenas 3. Se a gente olhar aqui o histórico bem rapidinho, quando elas se enfrentam, jogo de gols, dos últimos 7 em 5, a gente teve pelo menos 3 gols e dos últimos 6 em todos os 6 foram ambas marcam. O Rangers não perde para o Motherwell há 14 partidas, então freguesia pura. São 2 equipes over. O Rangers dos últimos 9 jogos, em 7 a gente teve pelo menos 3 gols. E dos últimos 7 em 5 foram ambas marcam. E o Motherwell dos últimos 5 em 4, a gente teve pelo menos 3 gols. Dos últimos 5 em todos os 5 foram ambas marcam. E vem sofrendo gols há 13 partidas consecutivas. Tropa, é o seguinte, gosto muito dessa vitória do Rangers, até porque é um time que precisa vencer, um adversário bem mais fraco. O outro cenário para quem gosta de explorar aqui mercado de gols, são 2 equipes over, né? O Motherwell sofrendo gols com frequência, o Rangers é um time que tem um ataque muito forte, acaba se expondo muito, buscando a vitória, né? Então dá para explorar vitória do Rangers com mar de gol e meio, numa personalizada assim sequinha, deve estar dando 1,60, pô, vale a pena, hein? Vale a pena. Placar para mim desse jogo, 3-1 pro Rangers. 8h30 da manhã temos um grande jogo do campeonato inglês, Arsenal contra Manchester United, briga aqui, valendo vaga pela Champions League. O Arsenal estava numa sequência ruim de 3 jogos de derrota, acabou vencendo o Chelsea por 4-2, grande vitória do Arsenal. E o Manchester é aquele time de altos e baixos, time com um técnico que não se encontra, inclusive parece que acertaram o técnico do Ajax, né? E o Antony vai chegar também, porque o cara é o homem do técnico do Ten Hag. Aí, pô, vou falar, esse técnico do Ajax é muito forte, irmão, e ele sabe montar um time ali com umas peças, uma molecada nova. Acredito que para a temporada que vem a gente vai ter uma renovação bem legal no United, tanto de jogador quanto de estilo de jogo, até de patamar, tá? Tô vendo ali, pô, temporada que vem o Manchester brigando lá em cima. Mas, para chegar com moral, é interessante estar disputando a Champions League, né? No momento, o Manchester é o 6º colocado, tá de fora da Champions. Caraca, tá chovendo pra caramba, dá pra ouvir aí. Ele tá em 6º colocado, no momento ele tá na Conference League, mas ele tá a 3 pontos do Arsenal, que tá na Europa League, e também 3 pontos do Tottenham, que é o último time aqui da Champions League. E resumindo, pro Manchester vencer ou vencer, porque se ele perder pro Arsenal, o Arsenal já abriria 6 pontos para ele e ainda teria um jogo a menos. Então ficaria muito complicado, faltando ali, 4 rodadas, para tirar 2 jogos de vantagem em 4 rodadas é muito complicado, tá? O Arsenal em 32 jogos fez 49 gols, sofreu 39, e o United em 33 jogos fez 52, mas sofreu 48. Vamos dar uma olhada no histórico. Quando elas se enfrentam, normalmente é jogo de poucos gols, dos últimos 6 em 5, a gente teve menos que 3 gols, mas o Arsenal vem sofrendo gols a 4 jogos e o United vem sofrendo gols a 7. Então, tropa, para essa partida aqui é o seguinte, veja um cenário de gols, não pelo retrospecto, mas pelo que a partida vale. Para o Manchester é vencer ou vencer, para o Arsenal também, porque a gente vê aqui a diferença para o Manchester, mas tem que lembrar que o Tottenham está na parada também. E no critério de desempate, o Tottenham está levando a melhor. Então, para o Arsenal, jogando em casa, aproveitando o momento que ele está e o momento do Manchester, é jogo que o Arsenal tem que vencer, tá? E é jogo que o Manchester tem que vencer também. Não estou falando que tem favorito aqui, inclusive não gosto dessa cotação do Arsenal, para mim tinha que ser uma cotação mais equilibrada. Tá, para mim, tá muito baixa, mas enfim, cuidado com o mercado de resultados. Prefiro em gols por tudo que a partida vale, por tudo que ela envolve, e vou cravar aqui o mais de gol e meio no safe do Mundo Bet, mas o ambas marcam para esse jogo vem quente e o 2,5 também, tá? O ambas marcam para esse jogo vem muito, muito quente, igual eu falei do Arsenal contra o Chelsea. Placar para mim, esse jogo aqui vai ser 2-1 para qualquer uma das equipes, mas não vou falar nada, ou 2-2. Também às 8h30 da manhã, ainda agora para a segunda edição da Alemanha, a Bundesliga 2, estamos aqui na reta final e temos jogos interessantíssimos ali na parte de cima da tabela. Primeiro jogo eu tenho o Schalke contra o Werder Bremen, o Schalke que emplacou uma sequência de vitórias extraordinária. O Werder Bremen tinha emplacado também uma sequência de vitórias, tinha assumido a liderança, mas deu uma caída, se você olhar dos últimos 5 jogos, venceu apenas um. O Schalke acabou assumindo essa liderança, mas olha só, o Schalke ele tem 56 pontos, o Bremen tem 54, o São Paulo tem 53, o Darmstadt tem 51, o Nuremberg tem 50, então tá todo mundo aqui equilibrado. Faltam quatro rodadas ainda
Então, cara, tudo pode acontecer. Somente 2 sobem direto, o terceiro colocado vai fazer uma repescagem e o restante esquece, só a temporada que vem. Então é o seguinte, eu tenho um confronto simplesmente do primeiro contra o segundo, duas grandes equipes, duas equipes que caíram essa temporada, né, se estruturaram para subir, e quem perder esse jogo aqui vai ficar em maus lençóis, porque se o Schalke vencer o jogo e ele jogando em casa, e pelo momento que ele está é favorito para a partida, cara, o São Paulo pode passar o Bremen, o Darmstadt pode chegar, o Hamburgo pode chegar, o Nuremberg também. Então é uma partida que envolve muito para as duas equipes. O Schalke em 30 jogos fez 64 gols, sofreu 36. Grande time, o Coringa aqui do Mar do Gol e Meio. E o Bremen em 30 jogos fez 54 gols e sofreu 39. Vamos dar uma olhada no histórico. Quando elas se enfrentam, normalmente ambas marcam dos últimos 5 jogos em 4. O Werder Bremen não perde a 4 partidas para o Schalke, tem um bom retrospecto aí, só que o Schalke vem de 5 vitórias seguidas, dos últimos 6 em todos os 6 a gente teve pelo menos 3 gols, dos últimos 7 em 5 foram ambas marcam. Já o Werder Bremen vem de 4 jogos sem perder, mas vem de 3 jogos sem vencer, né? Ele vem de 3 empates seguidos. Vem sofrendo gol nos últimos 3 jogos, dos últimos 5 em 4, a gente teve menos que 3 gols, mas dos últimos 10 em 9 foram ambas marcas. Tá sendo muito 1 a 1 aí na vida do Werder Bremen. Então é o seguinte, para essa partida aqui, tô fora do mercado de resultados, inclusive o Schalke tá com uma odd maior que a do Werder Bremen, mas pô, cuidado, cara. Cuidado com essa ilusão que eles podem te passar, pô, vou te dar uma odd maior aqui do Schalke, não sei o que, mas é um jogo complicado pra caramba. Porém, por tudo que interessa nesse jogo aqui, eu exploraria mercado de gols, mais de gol e meio no safe e ambas marcam pra mim a entrada desse jogo. A placar pra mim, vou cravar 1 a 1. Dá para explorar o 2,5? Dá, porque se uma equipe estiver perdendo, a outra vai se expor mais. Mas eu vou ficar mais safe nessa partida aqui. Também às 8h30, eu tenho outro jogo interessante, que é o jogo do Hamburgo contra o Regensburg. O Hamburgo que, cara, tropeça muito, se você olhar os últimos 5 jogos, perdeu 2, né, só que venceu apenas 2. E o Regensburg está em uma sequência de invencibilidade. Se a gente olhar a classificação, Regensburg não briga mais por nada, não tem chance de subir. O Hamburgo tem uma remota chance de subir ainda, porque os times aqui da frente vão se enfrentar. Então, se o Schalke ganhar o Bremen, tudo bem, o Schalke já dispara, mas o Bremen ficar parado com 54. Vai ter São Paulo e o Darmstadt, que a gente vai conversar depois. Voltar aqui o Darmstadt vence, vai a 54. Então fica aqui, ó, 5-4, 5-4, 5-3. E se o Hamburgo vencer, vai para 5-1 e fica apenas a 3 pontos do segundo colocado. Não sei se vocês entenderam a matemática aqui, mas dependendo de uma combinação de resultados, o Hamburgo pode ficar a 3 pontos do segundo, faltando ainda 3 rodadas, entendeu? Então tem muita chance dele ir. Né? Não é tão remoto assim, igual eu falei, mas tem que acontecer uma combinação. Então o Hamburgo está motivado para esse jogo. Em 30 jogos fez 54 gols, sofreu 30. O Regensburg em 30 jogos fez 47 gols, sofreu 42. São duas equipes over. Quando elas se enfrentam, dos últimos 7 jogos em 6, a gente teve pelo menos 3 gols. Em 6 também foram ambas marcam. A gente teve pelo menos 3 gols. Dos últimos 6, em todos os 6 foram ambas marcam. O Hamburgo não perde para o Regensburg as 5 partidas. Regensburg vem a 4 jogos seguidos sofrendo gols, só que dos últimos 9 em 8 a gente teve menos que 3 gols e o Hamburgo dos últimos 6 em 5 a gente teve pelo menos 3 gols. Assim, tropa, é um jogo que pela necessidade do Hamburgo, né, e pelo fato do Hamburgo ser um time muito maluco, um time muito kamikaze, a gente pegou até uma sequência de mais de 10 jogos no mar de gol e meio, é um jogo que eu exploraria o mar de gol e meio também, tá? Não é o tipo de jogo que eu gosto muito de entrar, porque o Hamburgo é o único interessado na partida. Mas pelo estilo de jogo do Hamburgo, acaba valendo a pena. Quem quiser explorar um empate anula no Hamburgo, toma cuidado, tá? A segunda divisão é sempre cheia de surpresa, por mais que o Regensburg tá ali, tá jogando livre, leve, solto, mas, porra, não tem perdido, tá? Então toma cuidado, o Hamburgo, o jogo que você mais espera que ele ganhe é o jogo que ele entrega. Então, eu exploraria mais de gol e meio nesse jogo, no safe, para colocar no bilhete, tá pagando 1,25, tá interessante, e é isso. Placar para mim, 2-1 pro Hamburgão. 10 horas da manhã, campeonato italiano, tem o Atalanta que vai visitar o Venezia. A Atalanta num péssimo momento, esse jogo aqui eu não vou demorar, tá? Se você olhar a Atalanta dos últimos 5 jogos, só venceu 1 e vem de 3 derrotas seguidas. Só que o Venezia, ele vem numa campanha horrível, pô. Ele que acabou de subir, provavelmente vai cair. Ele vem de 7 derrotas seguidas, 8 jogos sem vencer, 21 jogos sofrendo gols. Né, apesar da Atalanta estar no mau momento, pode ser um jogo interessante para a Atalanta virar a chave. Tá? Vai enfrentar um time muito mais fraco, que vive um momento que é muito pior que o dela. Ela que, pô, cara, já tá complicado. Ó, Champions League não vai, que já abriu 12 pontos.
mas tem chance aqui de buscar pelo menos uma Conference League, uma Europa League dá para buscar porque ela tem um jogo a menos. Só que isso tudo tem que ter um start, e para mim o start é esse jogo. Então dá para ir com a vitória da Atalanta, tá? Lembrando que é arriscado, porque a gente vai estar entrando num time que está no mau momento, mas pelo momento do Venezia, eu acredito nessa vitória da Atalanta. Acredito que esse é o jogo para ela voltar. Quem quiser explorar também um empate anula, deve estar pagando 1,20 ali para completar o bilhete, pode valer a pena, tá? Mas é um jogo que eu vou olhar com carinho, que eu quero buscar essa vitória da Atalanta. 10h30 da manhã, campeonato alemão, eu tenho um confronto entre Fürth e Leverkusen, né? Eu tô trazendo esse jogo porque eu tenho uma cotação interessante pro Leverkusen, por mais que ele não esteja vivendo um bom momento. Vai pegar um time horrível, que é o do Fürth, que é o Lanterna, em 30 jogos, ganhou apenas 3. O Leverkusen tá muito interessado nesse jogo, por quê? Porque ele é o último time aqui da zona da Champions, tá com 52 pontos. Só que tem o Freiburg com 51, que tá ameaçando. União Berlim aqui, em caso de tropeço, pode chegar junto, então já torna perigoso. O maior perigo realmente é o Freiburg. Então, o Leverkusen, que está uma boa cota sem disputar uma Champions League, é um tipo de jogo que ele não pode desperdiçar pontos de forma nenhuma. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Fürth, 3 jogos sem vencer, 3 jogos sem marcar gols, né? Tem sido under justamente pelo fato de não estar marcando gols. Leverkusen caiu bastante, né, principalmente porque machucou o seu principal articulador ali, que foi o Florian Wirtz, né, grande jogador, acaba fazendo falta. Mas assim, pela diferença de elenco ainda, eu acredito na vitória do Leverkusen. É perigoso? É perigoso, mas é um jogo para olhar com carinho. Começou o jogo, viu que o Leverkusen está amassando? Pode valer a pena uma entrada. É um jogo que eu vou explorar também, vou ficar ligadinho, que eu quero buscar essa vitória seca aqui do Leverkusen. Tá? Pra cá, pra mim, 2-0. 1h da tarde, campeonato italiano, tem um jogo da Inter que vai receber a Roma, né? Grande clássico aqui italiano, duas equipes que vivem grandes momentos, as duas equipes estão invictas. A Inter, tava mal, mas parece que recobrou o fôlego. Tá apenas a 2 pontos do Milan, com um jogo a menos. Então, se a Inter vencesse esse jogo a menos, ela assumiria a liderança. A Inter só depende dela, resumindo. Só depende dela para ser campeã. Do outro lado, a Roma, que está muito interessada nessa vaga da Champions, está a 5 pontos da Juve e faltando ainda 5 rodadas, dá para tirar essa diferença e ela poder voltar a disputar uma Champions League. A Inter, que em 32 jogos fez 68 gols e sofreu 25, melhor ataque da competição. E a Roma, em 33 jogos, fez 54 gols e sofreu 37. A Roma, que também tem um grande ataque aqui, está entre os top 5 da Itália. Vamos dar uma olhada no histórico. Quando elas se enfrentam, normalmente jogo de gols, dos últimos 5 jogos em 4, a gente teve pelo menos 3 gols, só que a Inter vem de 3 vitórias seguidas contra a Roma, 10 jogos de vencibilidade. Ó. Freguês a Roma da Inter. Inter está com 4 vitórias seguidas, 10 jogos de vencibilidade, dos últimos 7 em 5, a gente teve menos que 3 gols, e a Roma vem de 3 jogos de vencibilidade, mas aqui acaba englobando o jogo lá que ela perdeu para o Bodo Glimt. Na Liga, ela está há mais tempo. Então, tropa, é o seguinte, são duas equipes que precisam da vitória por motivos diferentes, a Roma querendo encostar na Juventus, a Inter querendo ser campeã, a Inter que acabou de vir de uma vitória de 3-0 no Milan, no meio de semana, uma grande vitória, era semifinal da Copa da Itália, acabou indo para a final, vem motivada para esse jogo e é favorita sim a vencer. Mas é um jogo que eu exploraria o mais de gol e meio ou ambas marcam. Quem quiser ir na Inter, que realmente é a favorita, vai com empate anula. Mas sendo bem sério para vocês, é um jogo perigoso, tá? A Roma não tá de bobeira. Eu iria em gols. Placar para mim, 2-1 para Inter. 1h30 da tarde, tem um grande clássico na Alemanha. Eu tenho um jogo do Brabo de Munique enfrentando o Borussia Dortmund. Se a gente olhar aqui, faltando 4 rodadas e 9 pontos, o Dortmund tem uma remota chance de ser campeão. Teria que ganhar do Bayern e conseguir reverter os 2 jogos nas 3 rodadas seguintes. Só que assim, eu só separei esse jogo para você tentar explorar algo no ao vivo, porque o mais de 2 gols e meio está pagando 1,25. Então até o mais de 2 gols e meio não compensa. Então por que eu quero que você espere o jogo começar? Se você estiver assistindo, a maioria das pessoas que estão com tempo livre amanhã, à 1h30, vai querer estar vendo esse jogo. Inclusive nas casas de apostas transmite esse jogo aqui. Se você quiser assistir, né, de repente o jogo começa um pouco morto, essa odd vai subindo, entendeu? Essa odd vai subindo e você consegue pegar uma odd melhor ali no 2,5, ambas marcam, mas a 1,25, 3 gols, pelo menos para mim não compensa, nem essa vitória do Bayern, a 1,36 também não compensa, mesmo o Bayern sendo o grande favorito para o jogo, tá? Cuidado com esse jogo, é jogo perigoso. 2h da tarde, eu tenho aqui pelo Campeonato Português, Benfica contra Famalicão, Benfica jogando em casa, time muito forte, vai enfrentar o Famalicão, que está há muito tempo sem vencer. Se a gente olhar a classificação, o Famalicão está lutando contra o rebaixamento, ele está a 3 pontos da zona,
E assim, tá tudo embolado, né? Dependendo aqui, uma rodada já coloca o Famalicão lá embaixo. Vai enfrentar o Benfica, né? O Benfica eu fico um pouco receoso nesses últimos jogos, porque não almeja praticamente mais nada. O que dá para ele aqui em 4 rodadas, tentar tirar 2 ou 3 jogos de vantagem. São 2 jogos, né, para empatar em pontos com o Sport, mas pela campanha que o Sport está fazendo, é muito difícil ele entregar para o Benfica isso. Então, assim, fica assim, pô, será que o Benfica vai ter motivação e tal? Mas, porra, é o Benfica, né? Time de respeito, tá jogando em casa, vai querer dar moral para essa torcida, então eu vou com essa vitória. Placar para mim, 3-1. 3h30 da tarde, voltando para a segunda divisão do campeonato alemão, tem o jogo do São Paulo contra o Darmstadt. Tropa, eu não vou enrolar esse jogo porque é a mesma leitura do Schalke e do Bremen. São duas equipes lutando para subir. Esse jogo é muito importante para o São Paulo e por Darmstadt, porque como a gente tem um confronto aqui entre as duas, dependendo do resultado, elas vão até para a vaga direta, né? Consegue para a vaga direta. E quem perder esse jogo pode se afastar muito da galera que vencer. Então, analisando que eu tenho duas equipes que estão brigando para subir, né, duas equipes que precisam dessa vitória, eu vou cravar o ambas marcam ou mais de 2,5 gols. 1,5 a gente não tem odd nesse confronto. E eu também não entro em mercado de resultados de duas equipes que não vivem bom momento. Tanto o São Paulo quanto o Darmstadt só venceram uma dos últimos 5 jogos. Vantagem para o São Paulo, porque é mandante, mas na segunda divisão isso não quer dizer nada. 4h da tarde, Campeonato Francês, tem um jogo do brabo PSG, que vai receber o Lens. O Lens que vive um grande momento dos últimos 5 jogos, perdeu 1 e vem de 4 vitórias. O PSG vem de 4 vitórias seguidas. Inclusive, esse último jogo, peguei a vitória do PSG, se não me engano, estava 1,55. Por quê? Porque só estava jogando tartaruga. Só que é ele que carrega o time, pô. Não teve jeito, ele carregou o time de novo nesse último jogo lá aí que o PSG meteu 3. Vamos lá, PSG é o líder, ainda não é campeão, falta apenas empatar ou o Marselha não vencer para ele garantir o título essa rodada. O Lens é o 7º colocado, o Lens tem chance de brigar por uma vaga em competição europeia, está apenas a 3 pontos aqui do Mônaco, do Strasbourg e do Rennes, né? Então tem chance, tem bastante chance. Vamos dar uma olhada no histórico, quando elas se enfrentam, normalmente ambas marcam dos últimos 5 jogos em 4, a gente viu isso. PSG vem de 4 vitórias seguidas, dos últimos 7, em todos os 7, a gente teve pelo menos 3 gols. Dos últimos 7, em 6, venceu o primeiro tempo. O Lens vem de 3 vitórias seguidas. E é o seguinte, tropa, acredito que o PSG vai vencer, Neymar vai voltar, vai estar jogando em casa, né? Tô sabendo aí que o pessoal do PSG está reunido com a família da Mbappé lá nas Arábia, lá, para tentar uma renovação. Não tá tão certa assim essa... Como é que fala? Essa transferência para o Real Madrid, tá? É quase certa, mas, pô, esse negócio aí eu achei meio estranho. Eu vi uns jornais aí esportivos falando também que tá meio estranho. Então vamos embora. Então eu acredito que o PSG, diante da sua torcida, vai querer fazer uma boa exibição. Tem tudo para vencer. Mas o Lens está sendo um adversário chato. O Lens está sendo um adversário que precisa mais desse jogo. Então, se você quiser entrar em gols, mais de 2,5 gols aqui é muito quente e o ambas marcam também, principalmente o 2,5, tá? Porque aí se o PSG ganhar de goleada, 3-0, 4-0, fica safe. Mas o PSG gosta de levar um golzinho e o Lens está cravando aí todo o jogo. Beleza? Placar para mim? 3-1 PSG. 4h da tarde, Campeonato Holandês, tem um jogo do PSV que vai visitar o Cambuur. O Cambuur que vem com uma sequência enorme de derrotas. É um time que foi campeão da segunda divisão temporada passada, mas como começou bem, tem uma chance pequena ainda de cair, né? Se ele tivesse fazendo essa campanha que ele está fazendo agora, certamente ele já estava aqui candidatíssimo ao rebaixamento. Mas não venho para falar do Cambuur, venho falar do PSV, que está a 4 pontos do Ajax, né? É muito difícil pegar o Ajax, mas ele tem que tentar, ainda faltam 5 rodadas para acabar o campeonato. É um jogo que ele tem que vencer, tá? Ele tem que ganhar do Cambuur se ele quiser ainda sonhar com esse título. Se a gente olhar aqui o histórico, não vou olhar o confronto direto, porque o Cambuur estava na segunda divisão, mas o PSV vem de 7 vitórias seguidas contra o seu rival. O Cambuur vem de 5 derrotas seguidas, dos últimos 5, em todos os 5 foi a primeira equipe a sofrer, e dos últimos 7 em 5, a gente teve pelo menos 3 gols no jogo do PSV. Dito isso, tropa, para mim a vitória do PSV vai enfrentar um time muito mais fraco. O PSV vive um grande momento, está tentando aí seguir na cola do Ajax, é um jogo que ele não pode de forma nenhuma desperdiçar pontos. Quem quiser explorar o mercado de gols, mais de 2,5 gols vem muito quente, porque o PSV é um time que precisa se expor e o Cambuur está tentando sair dessa situação, está tentando voltar a pontuar e também é um time que se expõe, um time over, beleza? Quem quiser explorar aí mais de 1,5 gols ou mais de 2,5 gols para esse jogo também tá tranquilo. Placar para mim, 4-1 PSV. 5h da tarde tem uma final da Copa do Rei entre Betis e Valência, né? Uma final improvável, porque quando a gente olha a final de algum campeonato espanhol, já pensa em Real Madrid,
Já pensa no Barcelona, no Atlético de Madrid, no Sevilha, mais Betis e Valência vão fazer essa disputa aqui pela Copa do Rei. Vamos lá, tropa. Quando elas se enfrentam, normalmente jogo de gols, dos últimos 6 em 5, a gente teve pelo menos 3 gols. O Bet dos últimos 7 em 5, a gente teve menos que 3 gols. E o Valência também. Eu ia falar que é um jogo bom para explorar gols, mas eu exploraria gols depois de sair o primeiro. Tá? É partida única, a partir do momento que uma equipe estiver perdendo, ela vai ter que se expor, pode ser interessante. Enquanto esse jogo tiver 0-0, eu prefiro dar uma retraída, esperar sair um gol, esperar realmente ter aquele momento de desespero, aquele momento que a equipe tá partindo para cima, e aí estou explorando mais, beleza? É a única coisa que eu faria aqui, por mais que o Bet seja favorito, eu não vou me envolver não. Tropa, 4,5 aqui, eu deixei de propósito aqui esse jogo do Flamengo, né, que é 4,5, porque eu vou falar rapidinho do Brasileirão, tá? A gente tem uma rodada um pouco complicada, para mim o jogo mais tranquilo é o do Galo, mas a gente sabe que não existe jogo tranquilo no Campeonato Brasileiro. Vamos começar. 4,5 eu tenho o Atlético contra o Flamengo. O Atlético vive um péssimo momento, o Flamengo tem até jogado bem esses últimos jogos. Vamos dar uma olhada no histórico aqui. Quando elas se enfrentam, normalmente é jogo de gols. Os últimos 6, em todos os 6, a gente teve pelo menos 3 gols. Só que o Atlético não perde para o Flamengo a 3 partidas. O Flamengo está a 6 jogos de vencibilidade. Esses últimos jogos do Flamengo têm tido poucos gols. Dos últimos 9 em 7. E é o seguinte, jogo perigoso. Tá bom? Eu queria que essa odd do Flamengo tivesse maior. Só que o Atlético ele realmente vive um mau momento. Está ainda se adaptando a essa mudança de treinador, que saiu o Valentim. O Atlético não estava vencendo. Ganhou um jogo da Copa do Brasil, mas também, porra, foi contra um time muito meia boca. E assim, a tendência, vou ser sincero pra vocês, pra mim o Flamengo não perde esse jogo, tá? Pra mim eu iria no dupla chance do Flamengo, mas o Atlético é difícil de jogar fora de casa, aquele campinho dele sintético, então é um jogo que eu vou ficar de fora. Mas é um jogo que eu vou tentar explorar gols, tá? No ao vivo, se eu sentir que o jogo tá quente, é um jogo que eu vou explorar gols mesmo. 1,5 é interessante, tá pagando pra caramba. Red Bull, Bragantino e São Paulo, jogo que eu exploraria gols. O Red Bull está sendo over novamente e o São Paulo está sendo over, mesmo com o Rogério Ceni. Esses últimos jogos do São Paulo a gente tem visto gols. Dos últimos 10, em 9, a gente teve pelo menos 3 gols. E o Bragantino dos últimos 6, em 5, a gente teve pelo menos 3 gols também. E o último confronto entre elas foi 4-3 para o Bragantino no Campeonato Paulista. Então, eu exploraria um mar de gol e meio no safe, no bilhete. Paga muito, o Campeonato Brasileiro, o over paga bastante. Ou ambas marcam aí para quem é mais ousado, mas seria uma entrada seca, tá? Sem bilhete. E também vem quente pelo clássico. Fluminense e Inter. Cara, rapidinho. O Bragantino, ele poupa jogador direto, mano. Ele vai ter rodada da Libertadores no meio de semana. Então toma cuidado com esse jogo aqui, porque fica ligado, porque se o Bragantino poupar jogador, aí essa entrada no São Paulo fica muito interessante junto com o empate. Tá, o Bragantino poupou até para jogar a Copa do Brasil, pô. Então não sei qual a motivação do Bragantino aqui no Brasileirão. Cuidado, bem lembrado. Fluminense contra Internacional. Fluminense, pelo momento que vive, não deve perder esse jogo, tá? Pelo momento que vive, ele não deve perder, mas é um jogo que eu vou ficar de fora, tá? Deixa pro ao vivo aí se o Fluminense começar bem, jogando no Maracanã. Vale a pena essa entrada aqui, mas pré-live, cuidado, tá? Quem for, vai com empate. Eu vou falar pra vocês, pra mim é um jogo que tem cara de poucos gols. Palmeiras e Corinthians, cadê? Palmeiras e Corinthians. Palmeiras favorito porque joga em casa, mas Palmeiras tem sido inimigo dos pontos corridos. Corinthians tem jogado uma bola redonda, poupou o time na Copa do Brasil para disputar esse clássico aqui, então o clássico tem tudo para ser quente. Os últimos 5 jogos entre as duas equipes, em 4 ambas marcam. Interessante, Palmeiras dos últimos 8 em 6, a gente teve pelo menos 3 gols. O Corinthians invicto a 4 partidas, Palmeiras invicto a 3. Último jogo 2-1 Palmeiras, antes 2-1 e 1-1. Vamos lá, jogo que eu exploraria, mais de 1,5 gol ou ambas marcam. Tá? Acredito que a gente tem tudo para ver 2 golzinhos, é um clássico que pega fogo. Clássico de cartões também, jogo bom para cartões. Provavelmente aqui vai ter uma confusãozinha e tal. Eu não vejo muitos gols nesse jogo, tá? Não chego a ver 4 gols, 3 gols. 3 gols pode até rolar, mas 4 gols eu já não vejo. Então, quem quiser ir no menos de 3 gols e meio, tem chance. Mas eu prefiro mais de gol e meio, tá pagando mais, é interessante. Pra gente fechar, Atlético Mineiro e Curitiba. 1,30 pro Atlético, a vitória do Atlético. Tá jogando em casa, apesar do Curitiba tá legal, o ataque do Curitiba tá maneiro. Mas é o Galo, irmão. O Galo com a volta do Hulk, Nath, o Galo bica, tá? Não tem jeito, vitória do Galo. E dependendo de como tiver o jogo, o Galo provavelmente vai vencer até no primeiro tempo. E a torcida tem tudo para fazer mais uma festa maneira lá no estádio. Então é isso, tropa. Fechamos nossos jogos de sabadão. Tem jogo pra caramba. Eu tentei falar o mais rápido possível dentro das limitações que eu tenho, porque eu preciso passar os dados para vocês.
Eu não obrigo a ninguém a fazer nenhuma entrada, mas eu tento, trazer o máximo para vocês se sentirem confortáveis caso queiram. Espero que a gente tenha mais sorte nesses dias aí, espero que as coisas voltem a dar bom pra gente, né? Conto com a presença de vocês amanhã e tamo junto, muita fé, bora pra cima! Bom, tropa, para amanhã deixei uma duplinha um pouco arriscada pra gente, mas procurei aqui cravar uma odd de 2 para ver se muda a nossa sorte. Primeiro coloquei a vitória seca do PSV, tá brigando pela liderança, vai enfrentar o Cambuur, que vem de 5 derrotas seguidas, e acredito sim que o PSV tem tudo para vencer esse jogo. O outro jogo coloquei a vitória seca da Atalanta, vai enfrentar o Venezia, a Venezia que vem de derrotas seguidas, né? Então acredito que é um momento importante para a Atalanta voltar a vencer. Tem seu perigo, porque está vivendo um mau momento, mas estou botando fé nessa vitória. Essa nossa dupla tem um total de 2 de odd para dobrar o nosso investimento e tamo junto, muita fé. Bota muita fé nisso, hein? Pra cima!